rei da Europa a time mediano da Itália, como um dos times mais temidos do mundo se tornou inofensivo e como isso afetou a liga italiana inteira. Dida, Kaká, Pirlo, Maldini, Robinho, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Todos esses jogadores faziam parte de um dos maiores times da Europa em 2008, o Milan. E provavelmente você já ouviu falar bastante desse time, mas depois dessa ascensão, o Milan morreu. E de uns anos pra cá se tornou um time qualquer na Europa. Então hoje eu vou te falar o que aconteceu com o time do Milan e por que o campeonato italiano afundou junto com ele. E aí, eu me chamo FT, e devemos falar que apesar dessa situação que o Milan se colocou nos últimos anos, não muda em nada a sua grandeza. Porém, em nível futebolístico, ele se tornou um time mediano sim, mas isso não vai apagar sua história no mundo do futebol. Além do mais, o time do Milan é um time gigantesco historicamente falando, mas atualmente o time não tem tido tanta relevância no mundo do futebol assim. E por que o Milan decaiu tanto assim nos últimos anos, é o que você deve estar me perguntando. Bom, essa pergunta é um pouco complexa, e para analisarmos bem essa queda que o Milan teve, temos que olhar diretamente também para o campeonato italiano, porque foi um conjunto de circunstâncias que afundaram tanto o Milan quanto o campeonato italiano. Mas nessa primeira parte eu só vou explicar como o time do Milan caiu consideravelmente assim. E já na segunda parte do vídeo eu falarei o motivo também do campeonato italiano ter caído junto com ele. Bom, um dos motivos que provavelmente afundou o Milan foi a sua gestão, que no final da era Berlusconi gerou uma incerteza no clube, financeiramente falando. O clube não estava falido, mas enfrentou a falta de investimento no seu elenco e viu jogadores de peso sair do clube por não renovarem seus contratos. Esse foi o caso de Pirlo, e antes que vocês me perguntem aí, tem até notícias falando que na época o Pirlo não queria deixar o Milan, queria renovar seu contrato com o clube que não aceitou essa renovação. Aí você já sabe, né? Quando o time perde jogadores que têm qualidade e não contrata ninguém no mesmo nível, fica difícil ganhar algum título ou até mesmo ser competitivo nos campeonatos. E esse foi um dos motivos que o Milan começou a perder força. Já lá para o ano de 2017, o Milan era gerenciado por um empresário chinês, e meus manos, esse cara só fez cagada no time do Milan, porque ele chegou prometendo investimento no seu elenco e no clube em si, e não cumpriu nada. E para piorar a situação, ele ainda fez um empréstimo com o fundo Elliott Management e não pagou exatamente nada. Nisso, o clube teve que assumir o controle, gerando mais dívidas e instabilidade financeira. E nesse ponto aqui, o Milan já estava basicamente na merda. Bom, as coisas pro lado do Milan não poderia piorar mais, mas foi exatamente isso que aconteceu, porque o time teve o azar de sofrer o fair play financeiro, o tal do FFP. Segundo a UEFA, o time violou o FFP e foi excluído da Liga Europa em 2019. E o que significa esse tal do FFP? O significado é Financial Fair Play, que nada mais é que um conjunto de normas estabelecida pela UEFA para impedir que os clubes de futebol profissional gastem mais do que arrecadam no ano. Para a infelicidade do Milan, eles ultrapassaram esse tal de fair play e foram punidos por isso. E até aqui sabemos como o Milan chegou nessa situação, mas não sabemos como o campeonato italiano foi junto com ele. Bom, para baixo do campeonato italiano, você deve entender que no mundo, tudo que faz a engrenagem girar é o dinheiro, e basicamente é o que aconteceu lá na Itália, a falta do capital, o famoso faz-me rir. E com isso o campeonato italiano perdeu sua força. Mas o porquê disso ter acontecido é o que você deve estar me perguntando agora. Isso foi também um grande conjunto de situações que acabaram trazendo dificuldade para a liga. Uma delas foi a não modernização dos estádios de futebol dos clubes, porque basicamente os times do mundo inteiro investem bastante nos seus estádios, seja ampliando, modernizando ou até mesmo trazendo alguma funcionalidade extra, como é o caso do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, que cede o local para fazer algum show musical ou apresentações. E lá na Itália isso não aconteceu muito.
o que leva o clube a não faturar tanto assim e faturar só com partidas de futebol. E outro motivo que é bem pesado mesmo é que os times italianos estão afundados nas dívidas. O pessoal de lá perdeu literalmente a mão na questão de gerenciamento de clubes. Mas na minha opinião, o que mais contribuiu para o campeonato italiano cair muito foi a perda de espaço na televisão para a Premier League. Isso foi o que realmente afundou o campeonato italiano, porque toda a visibilidade que a liga tinha vinha das transmissões de TV, porque os estádios eram pequenos e ainda é pequeno, e isso acabou perdendo espaço para a Premier League. E o motivo pela perca de espaço para a Premier League foi a falta de craque na liga italiana, porque jogadores talentosos, jogadores que são craque, iam jogar nas outras ligas, na Premier, na Liga Espanhola, e isso arruinou de vez o campeonato italiano. Tanto a liga italiana quanto o time do Milan sofreram bastante de uns anos pra cá, e para muito o que resta são só lembranças de algo que já foi gigantesco e uma memória afetiva de que esses dois já foram os maiores do mundo. Então, se você curtiu esse vídeo e acha que merece uma curtida, já ajuda nós aí, não custa nada. E quem sabe eu trago mais alguns temas nesse formato. E se vocês querem ver, deixa aí no comentário. Valeu, é nóis.